Olá, obrigado por você estar acessando novamente nosso canal. E se você não conhece, eu peço que acompanhe youtube.com/portalateral e facebook.com/portalateral. Bem, hoje muito se tem falado na imprensa e no meio político sobre os cuidados com animais de estimação e principalmente os animais em situação de abandono ou vulnerabilidade. Na minha opinião, esse interesse súbito ele tem dois principais motivos: voto e audiência. Na maioria dos casos, quando sai na imprensa, eles casos sensacionalistas que não duram mais de uma semana. Quando perdem a audiência, eles saem da programação. Nesse vídeo, eu pretendo mostrar para você que está assistindo como eu percebo, qual é a minha visão, problema, animais de rua e maus tratos. Antes eu quero mostrar para vocês algumas estatísticas para que a gente possa entender melhor por que essa questão é um problema e por que ela se tornará um problema sério daqui a alguns anos. Eu gostaria de apresentar alguns dados. 80% dos casos de acidente envolvem crianças e prestadores de serviço, principalmente entregadores e funcionários dos correios. 70% dos cães do mundo inteiro hoje estão em situação de abandono. Se nós pegarmos um casal de cães, nós podemos ter em 10 anos mais de 80 mil descendentes. De janeiro a abril desse ano, 500 pessoas foram mordidas no estado de Roraima. Outros estados eu fiz a pesquisa, mas em nenhum deles eu consegui achar estatísticas oficiais sobre esse tema. Quando se fala em animais de rua, logo se vem a questão dos maus tratos e da punição. A maioria dos maus tratos não ocorre com animais estranhos. O autor do delito, ele é o dono do animal. É o próprio dono que faz o ato de violência contra o animal que está na sua posse. Os animais de rua, eles são vítimas de uma violência, que é o abandono. Mas a violência física, ela é mais frequente nos proprietários. Tanto vítima quanto autores das violências, quando eles não são identificados e denunciados, eles têm um ciclo repetido. Eu já ouvi nessa minha história de vida diversos relatos da imprensa e de pessoas de ONG sobre maus tratos aos animais. E os mais graves que eu ouvi até hoje foram de uma pessoa que um proprietário de uma cadela abusou sexualmente desse animal. Não satisfeito com a consumação do ato, ele pegou a cachorra, introduziu na vagina dela palha de coco seco e depois ateou fogo. Esse não é um caso isolado. Um homem que abusou tantas vezes da sua cadela que ela desenvolveu um tumor na vagina. E como se não bastasse, eu ainda escuto histórias de adolescentes que amarram rojões no rabo de gatos de rua. E eu ainda vejo pais que incentivam esse tipo de comportamento e ficam contando que na época deles quebravam as pernas dos animais, enforcavam os filhotes e ainda hoje acham isso muito normal, acham isso muito bonito e incentivam. Não tem como descrever as barbaridades que eu já ouvi sobre esse assunto. E esses vídeos que hoje andam na internet de pessoas batendo em cães, eles acabam se tornando só um aperitivo perto da violência que a gente não fica sabendo. Já existem inúmeros estudos que comprovam que pessoas que maltratam os animais, elas têm um processo de desenvolvimento ou afloramento de uma psicopatia grave. Quem mata um animal indefeso muito provavelmente vai se tornar um homicida. Você já não está reprimindo o seu desejo de cometer homicídio contra seres humanos. Uma pessoa que comete abuso sexual contra um animal, ela com certeza está reprimindo um desejo de estupro de seres humanos, pedofilia, que são reprimidos e acabam sendo descontados nos animais. E depois desse relato, você vai me perguntar, e a lei? E a punição? Atualmente, no Brasil, a lei federal que rege esse tipo de crime é a Lei Federal número 9.605 de 98. No artigo 32 dessa lei, ela diz: praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos, a pena é de multa e detenção de 3 meses a 1 ano. É isso mesmo. Que ninguém vai pra cadeia. Porque no Brasil, crimes de menor potencial ofensivo e que tem pena menor de 8 anos não levam ninguém para cadeia. Ou seja, você pode fazer o que quiser com o animal, você vai pagar apenas uma cesta básica. E se ainda você se declarar pobre, você vai trocar essa cesta básica por algumas horas de serviço comunitário. Com a votação do novo Código Penal, existe a possibilidade de aumentar essa pena entre 1 e 4 anos. Mesmo assim, ninguém pode ser detido, porque a pena para esse delito ela vai ser menor que 8 anos. As prefeituras estão tomando uma posição, toda legislação, toda lei que é aprovada na prefeitura, no município, elas têm uma sanção de multa, elas não podem ter uma sanção de privação de liberdade, de detenção.
Então, na prática, as leis municipais elas ajudam a educar, mas não servem para muita coisa porque a pessoa continua tendo a certeza da impunidade. Na minha opinião, existem 3 palavras-chave para a resolução desse problema: vontade, educação e investimento. A vontade ela deve existir para mudar uma cultura popular, para mudar a postura com relação aos animais de rua ou o estado de vulnerabilidade. Mudar um pensamento global de que os animais de rua são um problema exclusivo da prefeitura ou do poder público. Mudar as atitudes e fazer parte da solução, não fazer parte do problema. Educação para ter consciência de somente adotar ou comprar um filhote quando você tiver a capacidade de pensar fora da sua casinha. Porque animal não é brinquedo. O seu filho vai achar ele bonito agora, mas depois que ele crescer, talvez não ache tão bonito, ele vai cansar. Você tem que pensar quem vai cuidar, quem vai educar, quem vai limpar as fezes do animal, onde esse animal vai ficar quando a sua família viajar. O cachorro ele defeca, ele late, ele morde, ele rói as coisas, ele fica doente, ele fica velho e ele morre. Se deu conta disso tudo? Outra coisa é você achar que é bonito o seu animal da cria. Quem falou que é bonito um animal ter entre 5 e 10 filhotes e depois você não saber o que fazer com ele? Conversar com seus amigos e familiares, quase que empurrar esses filhotes goela abaixo, sabendo que depois disso quase 90% das pessoas vai abandonar esse animal nas ruas. E aí eu pergunto, quem é irracional agora? É possível cobrar do governo a solução para resolver os problemas dos animais de rua, mas isso requer tempo, isso requer dinheiro, sendo que o investimento, o dinheiro, é uma grande parte do problema para se criar políticas sociais, e elas acabam não saindo do papel. Porque nenhum político quer desgaste com a população. E nenhum candidato, na época da campanha, vai querer explicar por que deu dinheiro para tratar de cachorro e não contratou médico para tratar das pessoas. A oposição, hoje, que se mostra tão simpática à causa e aos defensores dos animais, ela vai com certeza usar isso numa campanha eleitoral e vai perguntar por que foi mais importante contratar veterinário do que contratar médico, do que contratar clínico geral. E o que a maior parte da população vai responder sobre isso? A saúde dá mais voto do que tratar dos animais, principalmente nos bairros pobres, que por coincidência são os mesmos bairros com a liderança de abandono e a liderança de procriação indiscriminada de animais. Enquanto isso tudo acontece, o problema é terceirizado para as ONGs e para as protetoras independentes. Eu conheço a realidade de algumas dessas pessoas. Elas até sofrem discriminação por causa do trabalho que é desenvolvido. Elas usam seu próprio dinheiro, elas às vezes deixam de estar com a sua família para tentar resolver esse problema. Elas escutam de outras pessoas: por que você ajuda um animal de rua e não ajuda a tirar uma criança dessa situação? Então é um trabalho arriscado, caro e ingrato. Não tem apoio, não tem legislação, não tem uma estrutura adequada, e as protetoras e os protetores acabam ficando cada dia mais incrédulos, e eles acabam pensando que são uma gota de água na frente de um oceano inteiro. Conheço pessoas que ficaram deprimidas, não pelo esforço que fizeram com os animais, o latido de um cão sadio que elas tiraram de uma situação de risco, o seu prêmio, mas elas acabam ficando deprimidas porque elas não conseguem perceber uma melhora no problema. Por mais que elas trabalhem, elas conseguem sentir que a realidade pode ser mudada. Na verdade, essas pessoas são heróis, são heroínas, são anônimos, são anônimas, são pessoas com sentimento fraternal muito grande, com desprendimento enorme, são pessoas preocupadas com seres inofensivos e vulneráveis. Só que o trabalho está ficando cada dia mais difícil. A castração ou esterilização é a maneira mais rápida para poder resolver esse problema de animais de rua, de reprodução desordenada. Mas há opiniões diversas sobre esse tema. Pessoas estão argumentando que elas devem ter o direito de ver os seus animais procriarem e gerar descendentes, e que não podem fazer a esterilização dos seus animais porque elas entendem que isso aí vai ser um processo de extinção. Então, mesmo com opiniões favoráveis, é importante ressaltar que a gente ainda encontra opiniões com resistência quanto a esse tipo de projeto de esterilização ou de castração, como vocês prefiram chamar. Agora vem a questão: comprar ou adotar? No meu entendimento, essas duas possibilidades elas têm que coexistir. Meu exemplo de vida pessoal: eu tenho 2 cães, um Shar Pei
e um cão sem raça definida, vira-lata. O primeiro cachorro eu comprei porque eu tinha um desejo pessoal, a minha família tinha um desejo pessoal de ter um cão dessa raça. Não me arrependo nem um momento de ter feito essa compra. O segundo cão nós acolhemos na nossa casa no dia 24 de dezembro de 2011, um cão que estava abandonado na nossa rua, um cão que estava ferido. Nós acabamos recolhendo esse animal, tratando dele. Minha família ama os dois igualmente. Não comprar ou não ter essa possibilidade acaba sendo um radicalismo, mas os criadores devem ser fiscalizados, devem ter fiscalizações de rotina, eles devem ter regras claras e muito específicas para esse tipo de comércio. As associações de proteção aos animais devem se manter atentas aos maus tratos e principalmente à reprodução interfamiliar, que muitos criadores usam pai, mães e irmãos para ter uma reprodução com características específicas. Pegam dois irmãos que são muito pequenos e fazem com que esses irmãos se reproduzam, acreditando que os outros cães da descendência vão ser também cada vez menores. Então, como qualquer tipo de comércio, a pessoa deve se informar antes de fazer compra. Para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês uma série de regras de convivência que se aplicam tanto para animais abandonados quanto para animais em situação de rua ou situação de vulnerabilidade. A primeira delas, nunca deixe um bebê ou criança pequena sozinha com o cachorro. Esteja sempre alerta para situações que são potencialmente perigosas. Ensine crianças que deve-se ter o máximo cuidado possível com animais de rua ou animais de estimação. As crianças devem ser ensinadas a não abordarem cães estranhos ou provocar cães chegando perto de cercas. Nós devemos ensinar os nossos filhos a sempre pedir permissão de proprietários antes de acariciar qualquer tipo de cão. Nunca corra perto de um cão. Nunca perturbe cães que estão cuidando de filhotes, comendo ou dormindo. Nunca chegue perto de um muro ou de uma cerca que tem um cão, porque ele pode querer naturalmente proteger seu território. Se um cão se aproximar para cheirar você e ele for um cão estranho, na maioria dos casos ele vai embora depois que ele determinar que não existe um perigo. Jamais se assuste, grite ou corra. Jamais faça isso. Eu espero ter contribuído um pouco mais para essa discussão sobre animais de estimação, animais de rua ou em situação de vulnerabilidade. Eu deixo o nosso canal à disposição, youtube.com/portalateral, e também a nossa página no Facebook, facebook.com/portalateral. Até o próximo.